Vai, ritmo. Começa animado aí. Vamos, começa aí, vai, todo mundo edita a animação. Como que é a animação, Borel? Arru! Salve, galera! Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Não, falando sério, vamos lá. Salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio do Produto Piloto. Produto Piloto. Isso aí, estamos no ar aqui, falando sobre as construções de produtos digitais, como a gente consegue aí olhar para todo esse ecossistema que vem nascendo e fazer com que isso vire, de fato, produtos na ponta para os nossos clientes, parceiros, o que seja. Então, o nosso papo aqui é nessa linha, nessa construção. Então, aqui, fazendo um breve recap sobre o nosso último encontro, onde nós falamos sobre uma questão de construção do problema, discussão sobre público-alvo, mercado, personas, ferramentas para poder discutir a construção de hipóteses para um produto, discutir caminhos para encontrar qual é o seu público. Então, aqui nós estamos agora para discutir os caminhos para a solução. Nada mais maravilhoso do que isso. Então, eu já passo aqui a palavra para o nosso parceiro Borel. Borel, por favor, se apresente e já faz as suas perspectivas sobre o tema. Eu tô feliz, como sempre, toda semana, né? De estar encontrando com vocês aqui. Além de falar de um assunto que a gente gosta pra caramba, eu tô na mesa com amigos, né? Aí é aquela hora que vem o... tá bom, Borel. E a gente não deu nem o brinde, cara. O brinde, mais um episódio. Agora é uma chorosinha. Sentado ele aqui, tô só, né? Tá emotivo essa semana, hein? Né? Tem que beber. Ele tá emotivo. Não, mas agora, sério, eu tô feliz, como sempre, de encontrar com vocês, estar na mesa, comendo um petiscozinho, tomando uma cerveja e conversando sobre um tema que a gente gosta demais, né? Eu tô muito empolgado por esse episódio, porque, na minha opinião, no processo de construção de produto, é a melhor parte essa. Quando a gente começa a pensar nas soluções. Quais são os caminhos para a solução daqueles problemas que a gente falou tanto nos últimos episódios, né? Que no primeiro nós falamos, no segundo também a gente falou com mais riqueza de detalhe. Então, eu acredito que é um momento mais criativo, né? Onde as pessoas se integram mais, quem está participando do processo de construção divide muito e troca muito conhecimento. É hora de fazer pesquisa e de olhar também para outros players. Cara, eu estou muito empolgado e acho que essa discussão hoje vai dar o que falar. A gente vai ter polêmica aí, Zé? Não sei. Nunca acontece isso. Se apresenta aí. Cara, eu sou Wellington Borel, sou líder de inovação. Trabalho há mais de 15 anos com acho que é isso, né, Zé? Não sei lá, nem sei mais. Chutou pra baixo. E sou líder de inovação, trabalho na construção de produtos, sou apaixonado pelo ecossistema de startups. Já empreendi e hoje, como nosso amigo Passi sempre fala, hoje eu empreendo no CNPJ dos outros. Mas sou feliz demais de estar aqui dividindo a mesa com uma galera tão especial. Vocês. Boa. Renanzinho, você se apresenta e traz sua perspectiva aí sobre o assunto de hoje. Show de bola. Mais uma noite aqui, né? Pode ser que pra você seja dia ou seja tarde, né? O final do podcast é atemporal. Olha, os caras me zoam, cara. Tá vendo? Eu sofro muito bullying, não dá. Ninguém fala isso, né, Renan? É novidade. Não, é novidade. Bom, mais uma noite, né? Como o Borel falou, né? Noite especial aqui com os amigos, falando sobre o assunto que a gente tanto gosta, que a gente pratica no dia a dia, isso que é o mais legal. A gente não vem aqui só na teoria. E, cara, minha perspectiva para esse episódio é justamente também a gente pensar em coisas novas, né? A gente já criou a estrutura toda pra gente começar a pensar em soluções. É uma parte é um estágio que eu sou bastante apaixonado também, mas eu confesso que eu sou mais apaixonado pelo problema. Então, mas a solução também é muito legal, onde a gente começa a pensar em geração de valor, né? Como que a gente pode impactar a vida das pessoas. Então, isso pra mim é muito legal. Sou o Renan Cap, prazer, tenho experiência em grandes empresas também, e atualmente estou empreendendo com produto digital. E é isso. SOS você, faz o jabá. SOS você, cirurgias de baixa complexidade ao seu alcance. É isso aí, vamos nessa. Impactar geral. Legal.
Vamos lá, Zé. Se apresenta, por favor, e traz aí sua visão sobre o tema. Primeiro eu recebi um feedback, eu vou falar mais perto do microfone, porque estão dizendo que eu tô falando baixo. É isso. Tá vendo como você aceita bem um Respondendo feedback? ao feedback, tô aqui ajeitando as E coisas. animação, Zé? E animação, né, cara? Animação. Energia. Pô, meu nome é Zé Roberto. Eu cuido de um time de engenharia, sou CTO de uma scale-up agora no momento, a gente é recém-adquirido, está num processo muito legal de crescimento. Minha perspectiva, a gente está no 3º episódio, acho que a minha perspectiva da construção que a gente tem feito até agora é tudo que a gente vem discutindo ao longo dos últimos 2 ou 3 episódios, a gente falando muito sobre a construção, sobre a teoria, sobre a visão de como entender o problema, como entender seu cliente, como mapear seu cliente, como mapear o mercado, enfim. E para nós que somos de tecnologia, é um negócio que chega a ser... É um processo de virada, né, cara? Eu diria que ter essa discussão, como eu tenho no dia a dia, tendo com vocês aqui, hoje, para mim é legal pra caramba, porque é a materialização de uma mudança, né? De pensar no problema primeiro para depois pensar na solução. Agora, que pensar na solução é bom demais, né, cara? Então a gente chegou no nosso momento, um momento de discutir a solução, as possibilidades, como a gente constrói, como a gente viabiliza, como a gente funda o que vai dar cola em tudo aquilo que a gente mapeou nos últimos episódios. Eu concordo em gênero, número e grau. E é As isso ideias aí. mirabolantes vêm agora. E você, Rafa? O que você me diz? Ideias mirabolantes são bem-vindas. Vamos lá. Se eu pudesse apostar, óbvio que os capítulos anteriores estão maravilhosos. A gente aprofunda bastante sobre a construção. Essa é a grande lógica aqui da nossa minissérie, tá, pessoal? Mas nós somos de tecnologia. Aqui nós 4 aqui tem um background grande de tecnologia. E é uma expectativa grande quando a gente discute solução. Porque no final das contas, quando você está ali construindo algo e você vê que aquilo está de fato sendo entregue, envelopado na mão de alguém, é um sentimento maravilhoso. Então, as minhas expectativas aqui para o nosso encontro é discutir essa fase onde começa, na minha visão, sobre uma questão de validação de hipóteses. A gente vai se desdobrando, discutindo sobre como que eu ativo o valor para o meu cliente, quais são as organizações que estão pensando em processos digitais para ativar valor. Então, tem uma discussão mais ampla aí sobre isso. Então, a minha visão aqui, a minha expectativa é, de fato, a gente aprofundar nesse tema que é muito legal. Aproveitando, eu sou Rafael Mazara aqui, tenho 36 anos, há pouco mais de 15 anos também na área de tecnologia, nesse mundão aí tentando impactar pessoas, construindo soluções que de fato gerem valor. Que coisa linda. Profundo, Eu vou chorar. Hoje o pessoal tá emotivo. Tá explicado que Você tem dois é copos. lindo. Você é lindo. Bom, e para começar o nosso episódio, então agora, dadas as apresentações, né, momento emotivo A aqui. cachaça. A cachaça aqui. Sempre bom. Aliás, algumas pessoas falam que vem só pela cachaça. Eu acho isso. E eu tô aqui por isso. Eu faço os comentários de bobeira. Só pra vocês entenderem, eu tava construindo a pauta aqui. Aí eu cheguei, o Zé, todo empolgado. Como que eu tava, Zé? Pô, me mostrando um negócio. Nunca apareceu um tablet aqui. O cara é o host hoje. Brotou um tablet cheio de coisa anotada. Começou a cobrar o Cheio de horário. fome. Eu cheio de Tá fome. vendo? Ele... Você tem que falar menos eu e cheio tal, de tem que estar fome. mais animado. Cheio de fome. Aí eu pensei, cara, ele falando. Eu falei, cara, puta, hoje eu não vim com nada não. Nem vi o último episódio direito. Aí eu todo empolgado, tentando apresentar o negócio pro cara. Cara, ó, beleza, confio em você. É isso, esse é o cara, time. esse é o cara, Isso é esse é o o cara. time. Confiança no líder. Então vamos lá, galera. Ó, aproveitando então a pauta de hoje, que a gente está falando sobre caminhos para a solução. O primeiro tema aqui que eu trago na mesa para a gente discutir é sobre o processo de ideação. Com times multidisciplinares, com as pessoas. E, no final das contas, quando a gente constrói um produto, é sempre de pessoas para pessoas, correto? Então, para mim, Zé, traz aí, para você, Zé, traz aí a sua visão sobre esse processo de ideação, que é onde nasce ali, uma vez que eu trouxe a perspectiva do problema, validei aquele problema, sei qual é o meu público, sei o tamanho do mercado e já passei por esse fluxo. Qual é a sua visão aí sobre idear? Então, aí eu acho que tem uma coisa
interessante, né? Que está muito relacionada à nossa natureza como pessoas de tecnologia, né? A gente tem essa coisa da solução, de a gente... Pô, eu que estou há 20 anos no mercado, né? O mercado mudou muito. A gente... Pô, no início da minha vida, da minha vida, as coisas eram feitas muito no... Cara, vamos solucionar, vamos meter um projeto aqui para resolver um problema. E no fim, né, nem sempre a gente acertava e aquele negócio passava a ser uma solução em busca de um problema às vezes, né? Eu acho que isso é um marco, no fim das contas, né? E eu acho que um grande aspecto que eu gosto de trazer para o assunto ideação é exatamente a constatação da nossa incapacidade como pessoas de tecnologia, de que software não existe só pelo software, né? Como a gente já falou antes, é algo que soluciona o problema de alguém. E a gente não entende tudo, cara. A gente não é... A gente trabalha com software, a gente não trabalha não é advogado, não trabalha com logística, não trabalha com N outros assuntos que a gente acaba tocando quando a gente está no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que a ideação e a multidisciplinaridade, elas têm a ver com isso, né? Tem a ver com a formação de um time com todas as capacidades que você precisa, que você demanda, para construir uma solução que de fato impacte aquele público, que impacte aquele mercado. E aí, para isso, via de regra, é importante que você tenha alguém que conheça do mercado, consiga aprofundar o assunto. Então, eu acho que tem essa questão, a multidisciplinaridade é importante, e a ideação é um processo de construção coletiva, que eu acho maravilhoso. Aliás, eu acho isso o grande movimento, cara, porque, no fim das contas, tem um dizer, né, de um amigo, o Léo Chaves, da CIT. Ah, olha aí, o sempre Léo. fala isso, Um abraço, cara? Léo! Que a sala... Daqui a pouco ele manda o arroba. Podem tanto. Aí. A sala é mais inteligente que a pessoa mais inteligente da sala. Ou seja, o grupo é mais inteligente que o elemento mais inteligente do grupo. Ou seja, a produção coletiva é poderosa. Então, essa dinâmica da ideação, da construção coletiva, e aí eu vou puxar para esse lado, o Borel tem muito mais propriedade para falar sobre o conceito em si, mas eu acho que a construção coletiva, para mim, é o que me apaixona do processo de ideação. A multidisciplinaridade, você ter pessoas de carreiras diferentes, de vivências diferentes, discutindo a mesma solução, né? Sobre várias perspectivas, uma solução convergente, né? Eu acho que, na minha visão, essa é a grande visão sobre ideação. Manda aí, Borel. E é muito legal isso, porque isso traz uma paz, né? Porque eu sou de uma época onde a pessoa chegava, envolvia, por exemplo, um programador e, cara, resolve aí. Zé, você também é dessa época? Eu sou. E, cara, isso traz uma... Não vou mentir, o Rafa já vai mentir, ele vai dizer que não é. E, cara, isso traz uma tranquilidade pra gente. Um ralado da cara. Porque ver o Zé falando sobre... Toda vez, tá vendo, Borel? Aí. Desculpa aí, gente, desculpa. Gente, nós somos assim. Cara, mas isso traz uma tranquilidade quando a gente olha para o mundo corporativo, onde você vê uma cultura um pouco mais passada, né? Onde, cara, você tem que criar solução ali e muito sem o compromisso de ter as pessoas no mesmo ambiente de construção de solução que se complementam. Eu não sou obrigado a saber tudo. Dentro do que eu faço ali, eu posso ser um especialista num tema específico que está envolvido naquele problema e eu vou contribuir com o que eu sei, não com o que eu não sei. E tem um outro colega que tem um outro conhecimento e que não tem o que eu tenho e que, cara, a gente vai se complementando. Isso é sensacional. Então isso traz uma paz e uma tranquilidade para as organizações para achar o melhor caminho para chegar a uma solução. E aqui, e a gente gosta disso, né, de ter repertório, né? Então, quando a gente fala de um time multidisciplinar, e a gente pode falar também de metodologias que podem ajudar nessa construção. Então, quando você tem pessoas diferentes no mesmo ambiente para achar a solução,
a gente pode usar diversos tipos de repertório. Um vai trazer um conhecimento de design thinking, outro vai trazer um conhecimento sobre experiência do cliente, outro vai trazer um conhecimento sobre o negócio que a gente está querendo resolver ali. E, cara, isso é muito bom. E aqui eu gosto muito da ideia dessa multidisciplinaridade também, porque é um caminho muito de brainstorming, né? Onde as pessoas colocam várias ideias ali, sem julgamento, sem peso, né? E a metodologia por trás, amparando alguém que conheça de facilitação para poder ajudar, para que, olhando no mundo corporativo, isso quase não acontece, né? Para que as divisas, ou como é que é o nome? As patentes, né? Se desconstruam. As patentes elas caiam por terra, né? E sim, o priorizar é priorizado a decisão coletiva da sala. Eu acho que isso é muito importante. Eu fico até emocionado de falar isso, porque isso... Agora, mais do que isso, assim, é óbvio que é brincadeira, mas é por viver isso diariamente. Então, eu sei o quanto isso é poderoso e o quanto que isso é verdade. As melhores soluções, elas saem de um grupo de pessoas que estão ali, se esvaziaram de todos os conhecimentos que ela tem e que se coloca na mesa, colaborando um com o outro para chegar à melhor solução. É meio filosófico, mas é isso. Não, isso é sensacional mesmo, né? Eu até aproveitando, né? É legal a gente olhar pro passado, até como vocês também falaram, o passado para vocês é um pouco mais distante do que para mim, né? Muito quanto, Renan? Agora, realmente... 2 décadas? 2 décadas, mais ou menos. A gente não. Mas se a gente olhar as empresas do passado, né? Aquela empresa ali, né? A gente tinha o cara... geralmente os diretores ali, os executivos, eles sabiam de tudo. Então, eles sabiam o que o cliente queria, né? Eles eram as pessoas... Achavam que sabiam, né? Exato. Eles achavam que sabiam, mas eles olhavam pro mercado, tinham conhecimento de mercado, é claro, não tem experiência, tem bagagem, mas eles achavam que sabiam das coisas que os consumidores queriam. Só que a gente tá num mundo muito mais volátil, né? Um mundo VUCA, muito mais complexo, né? Muito mais complicado do que era antigamente, né? Justamente por causa da internet, por causa dessas novas tecnologias que estão avançando. E aí, essa questão que vocês tratam da multidisciplinaridade, que eu acho fantástica, que é justamente trazer pessoas de perfis diferentes. Então, não é só aquela pessoa lá, o diretor que tem o maior crachá, tem a maior patente, né? Que sabe de tudo. Na verdade, as pessoas multidisciplinares da empresa, o estagiário junto com o diretor, junto com o superintendente, junto com o gerente, etc. Independente de cargo, só estou citando alguns aqui para mostrar que é de diferentes lugares, diferentes áreas da companhia. Baseadas com insumos dos clientes, trazendo ideias, né? Isso que é legal, baseado naquilo que a gente falou nos episódios passados, né? No público, no problema. E eu acho que isso que é o legal, né? É um pouco diferente do passado, né? Eu acho que é exatamente isso, né? O lance da coisa eu já tive time, eu tenho um time grande, mais de uma centena de pessoas, já tive times bem grandes, e sempre com uma preocupação muito de estruturar as coisas no passado, né? Cara, eu me vejo indo para os papos muito desarmado, assim, muito tranquilo, como o Borel disse, né? Sabendo que, cara, eu não preciso ter a solução para tudo. É claro que eu sempre tenho uma opinião, uma ideia, uma direção, mas, cara, é muito normal, assim, é bem recorrente eu sair de lá com uma ideia que, na verdade, não era minha, que no fim foi uma ideia muito melhor, uma perspectiva que eu não conseguia enxergar. Eu acho que essa é a construção. Acho que a gente tem uma série de dinâmicas que a gente consegue executar para uma ideação, usando design thinking, usando o Lean Startup, ou qualquer outro modelo que seja que olhe para a convergência, etc. Mas, no fim das contas, essa combinação de capacidades, essa combinação de diferentes capacidades, diferentes visões da mesma coisa, é que produzem algo tão diferente e tão, às vezes, disruptivo, né, cara? E isso é lindo, de verdade. Eu quero trazer para esse lado prático. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de facilitar muita dinâmica de ideação para a construção de produto. E, de fato, assim, de novo emocionado. Arrepiou. Brilha os olhos, galera, porque assim, o que sempre coloca em mesa. A questão do crachá ela é sempre a mais pesada, porque quando você vai, por exemplo, para uma ideação, eu vou construir um produto. Aí você tem lá um gerente de produto, você tem as capacidades multidisciplinares, um desenvolvedor,
ora alguém de UX UI, enfim, as capacidades necessárias para construir um produto e mais alguns stakeholders que tenham o conhecimento do negócio e tal. Imaginem que vocês passaram por uma fase e agora estão ideando como vai ser essa construção. Como quebrar essa visão do crachá? Existem técnicas para isso. Para mim, aí eu quero ver a opinião de vocês, a que mais funciona é brainwriting. Na hora que você coloca a ideia no papel, ela dá uma quebrada, porque eu não sei de quem é o post-it. Pô, eu não sei quem está escrevendo ali. E aí é a hora que todo mundo se iguala com as ideias. É a hora que um CTO vai ter a sua voz ativa, vai trazer a sua visão, assim como o analista júnior vai trazer também a sua visão sobre a perspectiva do produto. E isso é mágico no brainwriting, porque quando você vai para um brainstorming, o que eu já vi acontecer em algumas dinâmicas de brainstorming, aí o Borel, por hipótese aqui, fala assim, não, e se a gente pegasse aqui esse copo e ao invés de ter o logo para a esquerda, fosse para a direita? Aí vira o chefe, fala assim, pô, ideia ruim. Eu tenho certeza que o Borel vai retrair e ele não vai dar mais nenhuma ideia. A mágica construtiva... Sem contar que a manada acompanha, né? A manada acompanha. Então, a mágica construtiva de você tirar o crachá, ela é fantástica. E por último, aqui, para passar a voz para o Borel, tem uma questão sobre foco. Quando você vai para uma dinâmica de ideação, nessa linha de facilitar, pô, eu pegava no pé da galera mesmo de estar com uns celular, tablet, computador, porque, cara, tem que focar ali na hora do que a gente está construindo. Ou até mesmo uma conversa paralela. E aí, dando dicas aqui, existem formas de você também quebrar isso. Se você é um facilitador da sala, vê alguém falando, mira no olho da pessoa. Você pode ter certeza que a pessoa para de falar. A pessoa está no tablet, no celular, um facilitador vai estar se movimentando pela sala, põe a mão no ombro da pessoa. A pessoa se toca, você não precisa fazer mais nada. Não precisa chamar atenção, não precisa gritar, não precisa brigar. E no remoto? Como que funciona? No remoto é tenso. Isso é um ponto pra gente discutir, mas eu quero ouvir o Borel aí sobre as experiências. E aí eu quero ver você falar sobre a parte do remoto aí. Aqui, só para pontuar, acho que é legal a gente mostrar, falar da diferença, né, do brainstorming pro brainwriting, né? Trava a língua aí. Aí, gastou em inglês, hein? Cici aí que está feliz agora. É inglês aí. É inglês. Patrocina nós, CC aí. Eu concordo 100% com o que o Rafa falou, né? Porque as regras do brainstorming, elas são grandes, né? Se não me falha a memória, são 7 regras. Primeiro, você não limita as ideias. Quanto mais ideias, melhor, né? Falar, construir sobre a ideia do outro. Tem algumas regrinhas e que, às vezes, é difícil você controlar isso, né? Quando você fala de brainwriting, você fala menos e você tangibiliza isso no post-it ou a gente está falando hoje de recurso digital, né? Usando Mural ou Miro ou qualquer outra ferramenta. E você, ao invés de ficar falando, expondo, você simplesmente pega sem julgamento, tanto meu quanto também de quem está participando, eu tangibilizo isso num post-it e tal. E quanto mais ideias, sempre melhor. Então, quando a gente faz isso, a gente resolve essa questão da patente, né? Agora, tem um outro ponto importante, qual é o mecanismo para tomar as decisões. Então, cara, tem uma outra técnica muito utilizada, que é o dot voting, né? Que você, ali, e ainda mais nesse ambiente corporativo, que normalmente tem essas questões da patente, você resolve esse problema, né? Onde as pessoas vão lá e vão colocar os pontinhos nas ideias que faz mais sentido para ela, né? E aí prevalece a sala e Exato. não uma decisão de um líder ou de uma pessoa que costuma normalmente arrebanhar muita gente simplesmente por causa da patente. Então, é uma técnica interessante, você quem nunca utilizou, resolve muitos problemas, tá? O dot voting, né? Desconstrói de fato, desculpa, Renan, mas desconstrói de fato a questão da patente, porque você passa a ter... Primeiro você precisa explicar a tua ideia de forma muito resumida. O post-it é pequeno, por maior que seja e tem uma técnica tipo, aí. Né? Você tem que ter caneta Canetinha. grossa. Exato.
para inclusive ajudar a limitar, né, a forma como você descreve a ideia. E não é raro a dinâmica que eu já participei em que as pessoas reclamam, pô, o post-it é pequeno, tem poucos post-its, né? Tem poucos votos, né? Isso é muito normal, mas, cara, isso é mágico mesmo, porque quando você põe na parede ou na lousa, seja lá como você estiver executando a dinâmica, todos os post-its de forma não identificada, com as ideias descritas, etc., você tornou esse ambiente altamente democrático. E a possibilidade de cada um colar lá o seu dotzinho, né? Sua bolinha, né? Seu pontinho lá com uma corzinha e a mesma quantidade para todos, isso torna, na verdade, materializa a democracia nesse modelo que, cara, não é pela questão só do aspecto democrático, mas é realmente pela divergência e convergência das ideias, né? Que às vezes o assunto no primeiro momento vai para um caminho que você discorda, mas no fim do processo, com as várias dinâmicas do processo de cocriação, e você começa divergindo, convergindo, você vai chegar num modelo que no fim é meio que um senso comum e que em geral as pessoas elas se identificam, né? E eu vou complementar. Eu já passei por situações de pegar pessoas que eram muito resistentes ao modelo de trabalho, e muito resistentes mesmo, e a gente, né, realmente desconstruiu o formato e não chamou KR de KR, não chamou True Norte de True Norte, Norte verdadeiro de Norte verdadeiro. A gente não falou nada disso. A gente começou a discutir, cara, objetivo. Qual é o seu objetivo de longo prazo? Vamos falar do objetivo de longo prazo. Vamos votar isso aqui. Um objetivo de longo prazo. Quais são os seus objetivos de curto prazo? Qual é o primeiro movimento? Cara, dali a gente começou a executar uma construção que, no fim das contas, estava lá, cara. Tinha um desenho, tinha um modelo, tinha um princípio para o trabalho, tinha uma construção de uma visão de valor construída e tinha ali toda a conexão para a gente começar a discutir a solução. Não é isso? Boa. Renanzinho, você que facilitou muita dinâmica aí, e ainda mais nesse mundo online, conta aí um pouco da sua experiência e das suas perspectivas sobre o mundo online. Como funciona essa democracia? Eu acho show de bola tudo que vocês estão falando, né? A dinâmica realmente ela é fenomenal, né? Ela traz ideias, ela democratiza tudo ali. Qualquer um pode dar a sua opinião, a sua ideia. E eu vou além. Eu acho que isso, para mim, é uma ferramenta de transformação cultural da própria empresa. Porque a gente está falando aqui, né, de questão de humildade intelectual, né? Que antigamente o diretor ou o gerente tinha aquela questão dele se achar o dono da razão. Essa ferramenta ela vem justamente para democratizar o acesso. Então, eu já passei por alguns casos, né, em algumas empresas que eu trabalhei, Big Corps, né, empresas grandes, onde a pessoa ali, ela fala, pô, vou fazer uma dinâmica, vocês estão brincando ali, aquele pessoal brincando de post-itar ali, né? Mas quando ela participa de fato e ela entende o que está acontecendo, ela fala, caraca, é muito legal mesmo, sai coisas que ela nem imaginava. Então, a pessoa muda, ela dá um chaveamento na cabeça dela. Qual é a palavra? Né? Mindset. Não, mas é bem legal mesmo. Mindset. Segue aí. E isso é bem legal, que acho que é uma ferramenta não só de construção de produto, mas também de impacto na cultura organizacional, né? Boa. E só comentando a questão do digital, né? É um grande desafio, realmente, porque você não tá vendo a pessoa e hoje em dia as pessoas todas fecham as câmeras ali, né? Você não consegue ver a pessoa. Mas eu acho que uma sacada é você ficar observando os mouses ali das pessoas, né? Em ferramentas digitais como o Miro, o Mural, a gente consegue ver o mouse. Se tiver algum mouse parado, é legal você começar a tentar incentivar as pessoas, falando, e se tivesse com perguntas mesmo para incentivar a galera a ter ideias, né? Então, dando até próprias ideias, dando uns cutucões, e eu acho que vai indo, né? E a gente está falando aqui, então, de colaboração, né? Um soft skill fundamental para a construção de um produto. E aí tem uma reflexão que eu não lembro, cara, me perdoe, mas eu não lembro aonde que eu vi isso não é meu, que fala exatamente sobre questão de colaboração. Porque ele vai soltar um arroba aí. Vou não. Mete assim, ó. Mas quando vocês assistirem esse episódio, vai estar lá na descrição. Eu vou lembrar. Tá aprendendo, galera. Eu vou lembrar. É que, cara, antigamente a gente via nas revistas, né, a foto do CEO, a foto do
Do cara que constrói Como é que a é, solução assim, né? Bem posicionado. Faz aí, galera. É, né? Aquela foto da pessoa ali, que é o super-homem, né? Que é o solucionador. É o cara que cria a solução. E idolatrado. Mas essa época já foi. Já passou há muito tempo. Agora você vê na capa das revistas, não a cara. Você vê as caras. Né? Isso é muito As legal caras, mesmo. que são as pessoas que fazem acontecer. Né? Dificilmente alguém vai resolver um problema sozinho. Não vai, cara. Você precisa de alguém. Você não tem todas as competências necessárias para resolver tudo. Você sempre precisa de outra pessoa. E é o que acontece nesse processo de construção, né? A gente precisa do outro. Então, esse processo de você se esvaziar e abrir oportunidade e ter essa consciência tranquila de que, cara, eu não sei tudo e eu preciso do colega, eu preciso do especialista, eu preciso ouvir o cliente que é afetado pelo problema. Cara, isso traz uma paz muito grande para achar as soluções. É humildade intelectual, né? Tá tudo bem você não saber de tudo, né? Exatamente. Eu acho que se você é gestor hoje de um time, seja lá qual for o tamanho, qual for o propósito, se você não ouve seu time, você está perdendo uma oportunidade gigantesca de produzir mais, de ter mais engajamento, de produzir ideias mais interessantes, mais disruptivas e com perspectivas mais amplas, cara. É uma perda de oportunidade gigantesca. Então, assim, olha, se desapegar disso, se desapegar dessa questão do crachá, da última palavra, isso é algo que é imprescindível. Eu diria que hoje é determinante para você dar um próximo passo. Isso é o que vai te levar além. Zé, a gente já fez fez alguns trabalhos juntos, né, disso, né? E de a gente ver depois lá, quando chega no final, quantas pessoas emocionadas, né? De verdade, emocionadas, Participado, inclusive. porque passou por esse processo de transformação. Já ouvi pessoas falarem assim, cara, eu não acreditava. Eu quero trazer aqui um destaque e um abraço para os facilitadores, né? São pessoas que, cara, que aprenderam, né, a lidar com essa situação, trabalhar a colaboração e usando técnicas, ferramentas que ajudam nesse processo. Essas pessoas ali são fundamentais, né, Zé? Para poder direcionar o time para uma exatamente. convergência, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, convergência. Porque a partir do momento que nós começamos a construir aqui as várias ideias, usando a lógica aqui de divergência, convergência, independente de qual seja a ferramenta, chega uma hora que eu tenho que sintetizar aquilo, tenho que pegar aquilo e envelopar em o que efetivamente são as hipóteses que eu quero atacar. E aí, eu quero ouvir de vocês aqui como que funciona esse processo, uma vez que eu usei a sala, usei a multidisciplinaridade, usei a inteligência coletiva, produzi hipóteses, ideias. Essas ideias estão ali num processo de clusterização, onde eu junto, essa ideia que o Renan postitou, ela parece com a minha, junta. Essa ideia que o Borel postitou, tem uma conexão aqui, é algo conectado a isso. E aí eu quero entender de vocês, já passando para o Zé, como que é na lógica desse pedaço aqui, que é a ponte da síntese, para começar a trazer hipóteses para o jogo, para a gente falar assim, ó, agora eu começo a colocar o meu produto em movimento, fazendo escolhas, de novo, coletivas com toda a galera. Não, primeiro, assim, eu vou dizer que é uma questão de... eu vou trazer uma perspectiva. Não tem uma bala de prata, não tem um jeito só de fazer. De fato, eu acho que o facilitador ele tem um papel essencial nisso, porque é sobre direcionar várias pessoas com, às vezes, opiniões fortes e divergentes para um modelo, para uma convergência. Tendo repertório, né? Um repertório, enfim. Mas eu acho que, assim, respondendo a pergunta do Rafa, tudo começa da conexão entre as coisas. Precisa haver uma ligação. E aí, assim, gente, sendo bem prático. Cara, toda empresa tem um plano estratégico. Ela tem um objetivo. O objetivo pode ser impactar, no primeiro momento, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, ou pode ser gerar um volume A, B, C ou D de dinheiro, de resultado. O fato é que essa estratégia ela precisa estar conectada com tudo que vai estar se desdobrando desse objetivo maior. Então, no fim, se o nosso objetivo ele é impactar 1 bilhão de pessoas, tá? Quais são
os Soluções. drivers que eu preciso alimentar para impactar 1 bilhão de pessoas com esse produto, né? E aí, a multidisciplinaridade, ela vai somar nesse sentido, porque você vai ter drivers que, de repente, eu, como uma pessoa de tecnologia, não conheço. Podem ser médicos, podem ser de logística, podem ser de qualquer outro assunto, né? Direito, que é um assunto que eu conheço pouquíssimo, né? Esses caras vão ajudar, inclusive, a construir esses drivers e essa direção. Então, essa conexão com a visão estratégica da empresa, com os drivers do que você está produzindo, com os objetivos e, por sua vez, com as ações que você vai dar, para mim, é que produzem, de fato, essa visão que, no fim, é o norte, é o desdobramento da coisa toda em OS, em KRs, etc. E em ações e, por sua vez, interfaces, no fim, funcionalidades e assim vai, né? Vamos lá. Então, o que você está contando aqui a partir do momento que eu construí essas várias hipóteses, eu olho para o meu Eu objetivo... disse ainda antes das hipóteses, né? Boa. É o que te leva até a hipótese, né, no fim das Isso. contas. Eu olho para o meu objetivo e falo assim, quais ideias aqui impactam diretamente esses objetivos? E aí parte daí a premissa de quais escolhas eu vou fazer. Eu acho que essa é uma... o que eu quis dizer aqui, assim, a engrenagem primária desse negócio é a orientação ao objetivo. Uma vez que você tem o objetivo claro, você tem os drivers que alimentam esse objetivo, agora você está capaz de priorizar, certo? Você está capaz de entender se as ideias que estão surgindo, como é que elas se conectam àqueles drivers, aqueles alimentadores, de certa forma. E quanto mais, obviamente, uma ideia alimentar um driver, mais prioridade ela tem, porque mais impacto ela vai ter no negócio. Então, o que eu acabei, talvez tenha respondido algo antes da hipótese, né? Mas ele é um mecanismo de priorizar as ações que, por sua vez, vão priorizar as hipóteses. Boa. Né? Boa. É aquele Dá um velho ditado, né? Bem rapidamente. Pra quem não sabe o caminho, qualquer caminho é válido, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Bonito, hein? Exatamente. Acho que é... Menino é filósofo Não, demais. isso é lindo, isso é lindo. Não, mas acho que isso Deixa eu resume bem, anotar né? isso É o aqui, norte. peraí. Manda aí. É um resumo bem Você é lindo. do que ele falou. Você é lindo. Obrigado. Ô, Borel, eu quero trazer uma pimenta aí nesse ponto, que é o seguinte. A gente está falando sobre algo que está conectado à estratégia aqui, quando a gente está construindo essa dinâmica colaborativa do produto. É algo que está relacionado a... Pô, fui lá, construí um problema, trouxe a visão, e isso trouxe aqui uma série de possibilidades de resolver esses problemas. Quando eu estou discutindo um time tradicional, que não tem essa visão, eu tenho isso, traz esses dois insights aqui para mim. Por exemplo, um time tradicional, como ele seguiria a ordem lógica de construção de um produto versus uma construção colaborativa como a gente está contando? Traz aí sua visão. Acho que no modelo meio que tradicional, eles partem de um princípio de que já sabem como vai resolver. Isso. Manda aí. E isso é perigoso, né? E no modelo que hoje a gente tem provocado e discutido bastante, ele é muito baseado numa hipótese de solução. Então, aqui, a gente falou da tempestade de ideias, né? De como a gente consegue Ele abriu o mundo do inglês. priorizar. Notou. Tu viu que eu dei uma cortada, né? Pra não enrolar a língua. Pivotou. É igual como é que era? Pivotou. Trava a língua? Não. Pivotou do inglês. Eu já CCNA? cortei, vamos cortar o CCNA. inglês. Mas você tem ali um monte de ideias, dessas ideias conectadas com a estratégia, como o Zé falou, né? Então, as coisas encadeadas, né? Com os objetivos estratégicos e tal. Ali eu tenho agora uma hipótese, eu preciso transformar aquelas ideias em hipóteses de solução. E aí, com essa tranquilidade de que, cara, é uma hipótese. E se é uma hipótese, eu preciso checar se ela é verdadeira ou se não é verdadeira. E ali você tem um mecanismo que você consegue estruturar. E eu sou um cara muito de facilitação, já conduzi algumas, onde eu conecto aquela possível hipótese ao problema que eu quero resolver, a estratégia, eu consigo descrevo o que é aquela hipótese, eu pergunto para o time, cara, como que eu vou saber se essa hipótese ela é verdadeira e quais são
os indicadores que vão mostrar que ela é verdadeira ou falsa, ou que é viável ou não. Então você coloca isso numa ferramenta que a gente chama de card de hipóteses, né? Então, aí eu misturei o inglês do... Relaxa. É. Então você tem ali um... Solta. E você Solta, estrutura isso, né? De uma parece forma... aquele cara que mandou o vídeo. Mano. Nem parece, tô chegando. Eu falei, eu mando isso pra minha esposa. Eu mando isso pra minha esposa ou Passei não? o perfume, Rafael tô Mazaro. basicão. Tô aqui chegando. Ô Zé, aí. por isso que eu reparei que ele não repostou. Não, Minimalista. Ele falou, tô minimalista hoje, né? Não dava pra repostar, Borel, Não desculpa. Não dava. Tava complicado de repostar mesmo. Não tinha. Mas voltando aqui ó, a isso que a gente está falando, o ponto importante aqui é a gente entender que as validações das hipóteses elas não estão soltas, né? Elas não estão desestruturadas. A gente tem problema que está conectado, a gente tem o que é a hipótese, como nós vamos saber se aquela hipótese ela é verdadeira, se ela é viável ou se não é. Então, cara, eu não sei se eu respondi essa pergunta em relação ao modelo mais tradicional. Trouxe sim. Manda aí, Zé. Eu acho que, assim, a coisa, né, da validação da hipótese, ela tá relacionada a pôr em movimento, né? E aí, assim... Você gosta dessa palavra, Zé gosta da palavra. Eu gosto disso porque, cara... Porque no fim das contas, cara, isso é o que é a mudança de paradigma da coisa. Me arriscando aqui responder a pergunta de forma da sua perspectiva, diferente, da minha perspectiva aqui em relação ao que você fez pro Borel cara, no maré tradicional, o cara, no nosso modelo mais old school, né, digamos assim, né, se é que existe essa palavra aí. É no seu Mas tempo, vai falar da minha época. Na minha época. Brincadeira. Mas o fato é que, no passado, cara, se assumia muitos axiomas, muitas ideias pré-definidas, muitos conceitos baseados em experiências prévias, que não necessariamente eram baseados em números e em experimentação. Então o cara não entende exatamente como é que está o mercado agora. Ainda mais hoje, a gente tem tanta mudança, o mercado muda o tempo todo, as pessoas são diferentes. Hoje, o espaço entre uma geração e outra é muito menor, existe muito menos possibilidades de você acertar algo de uma implementação de solução de 2 ou 3 anos, e antigamente se fazia em 5, né? Do que no passado, cara. Isso é improvável. Então, eu acho que no fim das contas, essa conexão que a gente faz da visão do norte, da visão estratégica, da visão estratégica com o norte, do norte com os objetivos, com as hipóteses, enfim, no fim. E quando você se abre para validar essas hipóteses e se permite mudar, é o que o Renan falou. Cara, você põe em movimento, você se põe para testar, para validar, para validar se a primeira não é indicada, talvez ela gere insights para a segunda, para a terceira ou para a quarta, mas no fim você vai produzindo algo que é incremental, que tem a volatilidade que encaixa com o mundo de hoje, no fim das contas. E eu acho que virou essa palavra virou meio clichê, mas é sobre isso, né? É sobre pôr em movimento, mas pôr em movimento logo, porque eu acredito que discussões longas, elas geram muito esforço e pouco resultado. Acho que discussões mais curtas, com objetivos objetivos ambiciosos, mas ações de curto prazo, produzem resultado mais rápido e maior adequação ao que você tem no mercado, que é super volátil. Não adianta você acreditar que você vai acertar lá na frente. Eu quero colocar... Eu quero falar sobre essa perspectiva, mas quero ouvir o Renanzinho aí antes. Tem que estar calmo, cara. Eu sou host, né? O cara tá aqui, ó. Tocando bola aqui, ó. Se tiver dúvida, aponta o dedo pra mim que eu gerencio. Senhor, desculpa aí. É o manager. O senhor desculpa aí, chefe. Não, eu queria só falar sobre duas coisas, que o primeiro é o processo de hipótese e o segundo são os tipos, né? Eu acho que o processo é muito legal, que ele está muito comparado com o processo científico. O processo, eu sou muito apaixonado por astronomia, a gente tem até um físico aqui na nossa mesa, né? O Zé, pra quem não sabe, ele é físico, formado em física. Você tem cara de quem gosta da lua mesmo. Dos signos, né? Bom, e eu acho que é legal fazer esse comparativo de hipótese mesmo. Então, primeiro você tem aquela observação, então você vai observar o ambiente,
você vai começar a se fazer perguntas, falar, pô, isso faz sentido, não faz, não sei o quê. E aí, a partir dessas perguntas, você vai começar a gerar hipóteses de fato. E eu acho que tá muito conectado com os episódios anteriores que a gente conversou, né? Então, a gente gerou problema, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a fazer pesquisa, benchmark, olha o mercado, etc. Pra aí sim a gente pensar em uma solução e uma hipótese para ver se vai gerar valor ou não. E o próximo passo, o que é? A gente colocar em movimento, experimentar, de fato, analisar o resultado daquele experimento e chegar numa conclusão. Então, eu acho que é muito legal esse comparativo de uma hipótese, né? O processo de gerar uma hipótese com o processo científico, né? Até porque você já chegou nessa fase munido de uma série de informações que você foi captando ao longo das etapas anteriores, né? Você já entende o que é o seu cliente, ou melhor, tem uma visão do que é o seu cliente, tem uma visão de qual é o mercado. Você já tem perspectivas, né? Você já está ali, está aquecido, de certa forma, né? Então, na hora que você vai botar a mão para, de fato, produzir, você tá quente, né? É um jogo de entrosamento, né? De certa forma. Não é uma né? ideia que veio da Lua, né? É. E até legal trazer um case de sucesso, tá brincando. Mas é bem legal olhar... Repete aí, o quê? Um case de sucesso. Mas eu vou acho que embora. Não, mas não é um case tecnológico, Good não. É um times. case de Good times. científico. É bem legal, que é bem baseado nessa questão de hipótese mesmo. Então, na época lá, o Newton, né? Isaac Newton, acho que o nosso físico aqui pode falar melhor depois. Melhor não, esquece. Não conheci, não conheci, não. Mas é legal que ele viu que a luz... Meu Ele Deus, fez cara. uma fresta ali na cortina dele, entrou um raio de luz, ele colocou um prisma e ele se dividiu em várias cores do arco-íris. Ele chegou à conclusão, a partir desse experimento, de que todas as cores juntas formam a luz branca. Então ele viu que as luzes do arco-íris... E a luz do arco-íris é o quê? É do vermelho ao violeta. Então, legal, né? Tudo bem, ele chegou nessa conclusão certíssima. No futuro, veio um outro cientista e ele falou, uma hipótese aqui, vamos colocar um termômetro em cada dessas cores. Então, ele fez a mesma coisa que o Newton fez no passado, colocou na mesa aqui, o prisma mirando para a mesa, colocou um termômetro em cada cor e colocou um termômetro do lado, do vermelho, como um termômetro base para temperatura ambiente. E ele viu que cada cor tinha uma temperatura diferente. E nessa temperatura base, que era para ser a temperatura ambiente, tinha uma temperatura muito maior. E ele falou, caramba, por que muito maior do que o ambiente? E aí foi quando ele descobriu, por cagada, por sorte, o infravermelho. Porque ele não via, a gente não vê o infravermelho, a gente só via até o vermelho. E aí, por cagada, o cara descobriu o infravermelho, que depois gerou uma série de soluções inovadoras para a humanidade. Então é um case de sucesso na cagada. Pisou em ombros. mas Pisou em ombros experimentação- gigantes. Tem um dizer. Pesou, 10 né? minutos de gigante. palmas pro Mas- Renanzinho. Uma lenda da hipótese. Nós não vamos comentar isso, porque senão vai virar uma discussão filosófica. Ferrou. Vamos lá, ó, eu quero, Borel, passar aqui para você no seguinte sentido. A gente está aqui discutindo sobre construções de hipóteses, então eu estou aqui conectando isso à estratégia, mas de fato na prática. Como que é esse processo de validação? E aí eu quero ouvir um pouco de teoria, mas quero ouvir também se você traz aqui um pouco do seu conhecimento sobre validação de hipótese e como que você colocou isso em movimento no mercado. Conta aí pra gente. Me permita só abrir um parêntese aqui. Por mais que a gente tenha um histórico de tecnologia, é bom lembrar que time de tecnologia também participa desse processo colaborativo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, louco. Sem dúvida. Eu nem... Então, ó, eu não coloquei... Eu só Não, peço isso eu pro nem time coloquei de porque é básico, tecnologia, não, só não. peço, só Nem demanda. coloquei porque isso aí nem se comenta, Essa validação, Rafa, que você falou, ela pode acontecer de várias formas, né? Você pode validar as hipóteses num modelo que é um modelo com baixa codificação, por exemplo, né? Que a gente chama de modelo low code, né? Você pode validar algumas hipóteses de solução com pesquisa, ou até mesmo construir uma solução com baixo nível de código, sem precisar programar muito, criação de formulários. A gente já até falou, acho que no primeiro episódio a gente fez algumas citações em relação a isso. E ali, o processo de validação de uma hipótese, ele tem um objetivo principal, que é aprender. Normalmente a gente, com um pensamento talvez um pouco mais antigo, acha que tem que construir ali e já achar a solução final. O que é rico nesse processo é esse compromisso com o aprendizado. Então, independente de qual a forma, se você vai construir um protótipo, através daquele protótipo ali de baixa fidelidade, média ou de alta fidelidade,
você vai colocar na mão de quem é afetado por aquele problema que a gente quer resolver, o objetivo principal é aprender. É saber, com as métricas que a gente colocou, definiu nas hipóteses ali como critérios de validação, se vai de encontro e vai trazer um aprendizado. Em cima disso, em cima desse aprendizado, você vai ter condições para começar a pensar, e aí eu acho que eu vou passar a bola para quem quiser falar um pouco, em possíveis MVPs, né? Como a gente vai começar a construir, entregar um produto ou construir algumas formas de resolver aquele problema no modelo de produto, né? É bem legal isso que você falou também de aprendizado, que também são os tipos de hipóteses, né? Às vezes a gente quer só testar para ver se aquilo vai gerar valor, ou não. A gente quer testar para ver se aquela interface vai ser bem usável, né? O teste de usabilidade. Ou não, a gente quer fazer um teste de monetização. Vamos ver se esse novo formato de ganhar dinheiro faz sentido. Então, acho que é legal, bem isso que você falou, né? A gente ter um propósito para cada hipótese também. E também colher insights daquilo, né? Você aprender com aquele que você foi testar. Por isso que é importante você ter, na hora que você está construindo as suas hipóteses, você criar uma visão clara do que você espera delas. E, às vezes, como já aconteceu N vezes, você pega um resultado que não estava dentro das suas expectativas e ok, porque é um aprendizado ainda mais legal, né? Digamos assim. Mas é bem legal, é bem interessante é bem importante, eu diria, que você criar a tua expectativa para aquela hipótese, né? Que como eu considero ela validada, quais são os indicadores que determinam para mim se ela vai à frente, se ela vai se transformar no MVP. Porque na maior parte da vez, quando você está fazendo uma hipótese, você já quase faz um MVP, né? Às vezes você faz eu já fiz esse tipo de coisa com WhatsApp, alguém mandando WhatsApp para várias pessoas, validando. Tá, vou usar um exemplo aqui, era uma solução para o cara escolher que tipo de benefício ele queria combinar. Se eu te der essa opção aqui de benefício para você combinar, como que você faria? Então a gente mandou para várias pessoas de uma mesma empresa para mapear quais eram as possibilidades. Né? Se o cara se ia ter uma variação muito maior em relação ao que a empresa já oferecia, por exemplo. Se a combinação que a empresa oferecia era a combinação que de fato o funcionário queria. É um exemplo. E aí, no fim, era uma mensagem do WhatsApp com resposta que alguém preenchia num Excel. Tudo bem, estamos validando a hipótese. Depois a gente transformou aquilo num formulário de adesão, que de certa forma aí já era um MVP, né? Era um formulário de adesão feito no Google Sites, assim, muito bobo, que no fim salvava lá na mesma planilha, mas com o cara preenchendo mais dados, e dali a gente tinha a possibilidade de entender melhor como o cara se comportava olhando para a solução. E, inclusive, uma coisa importante é você fazer de uma certa forma que aquele público ali ele entenda, inclusive, que aquele negócio é verdade. Porque é importante a questão emocional. É importante que o público tenha uma ligação emocional com a validação, né? Porque senão ele não faz como é real. O cara tem que entender que ele está ali selecionando os benefícios que ele vai ter. Depois você explica para ele que era um teste, que a empresa está melhorando e que aquilo vai gerar algum benefício para ele no futuro. Você explica isso. Mas é importante que ele sinta que aquilo ali é verdade. E não é blá blá blá, gente. Você vai ver comportamentos diferentes. Porque às vezes você vê um comportamento quando você está validando a hipótese. Quando você transforma a hipótese no MVP, que aí é essa coisa do cara ter um sitezinho ali, um Google Site, que ele acha que de fato está selecionando os benefícios dele e que no fim você vai entender o comportamento real, que no fim o cara respondeu uma coisa, mas na verdade na hora de selecionar ele seleciona outra. Então esse tipo de coisa é que você acaba percebendo. Por isso que eu digo que é pôr em movimento, né? Você põe em movimento. Você validou. Aí, de repente, você pegou uma coisa que não é necessariamente que vai ser real, mas você testou, quer dizer, botou aquilo no MVP. Quando você botou aquilo no MVP, percebeu algumas nuances. Olha só, cara, quantas camadas, né? Quantas layers de validação você está criando antes daquilo virar um produto no mercado, cara. Então a possibilidade de acertar o alvo é muito maior. Existem muitas discussões sobre o que é uma hipótese e o que efetivamente é um MVP. E eu reforço para os meus times, quando eu estou no dia a dia aqui tentando construir hipóteses para poder validar, quando a gente fala de um produto digital, é que para mim a hipótese nem sempre você tem a jornada completa. Então, por exemplo, nessa linha que você falou sobre o WhatsApp, eu poderia ter parte da jornada num processo digital.
Então eu entrego ali para o cliente uma landing page, uma página que você coloca algumas informações, baseada nessas informações, a pessoa tem a perspectiva se aquilo ali gerou valor ou não. O grande ponto importante nisso tudo é taguear essas informações para que você consiga, de fato, mensurar. Medir se isso é importante, se isso de fato gera um valor. Uma vez que você construiu aquilo e o cliente preencheu ali numa landing page que não tem nada, não tem nenhuma engrenagem por trás que tem regra de negócio e por aí vai. Uma vez que ele executou ponta a ponta aquele pedacinho da jornada, ele concluiu, você entendeu dele que de fato teve uma sensação de valor para aquela parte da jornada, aquilo gerou um impacto para o seu cliente, você mediu e sentiu que aquilo ali tem aderência, aí sim você parte para hipótese validada ou não. Você pode entender através das métricas de que, cara, o cara Não usou deu aqui e não deu certo. E esse é o grande ponto, o grande lance da tecnologia, para passar até para a gente discutir. E eu quero ouvir de vocês a conexão entre hipótese e MVP nessa linha. E para finalizar assim, quando falam sobre o time de tecnologia estar participando, gente, entendam que o time de tecnologia não é mais o time de tecnologia, é o time de produto. O time de tecnologia são as pessoas que por acaso vão desenvolver a tecnologia, mas ela faz parte do time de produto. Quando você fala assim, o time de tecnologia ele é caro. Não é o time de tecnologia, é o time do produto. Entenda que o seu produto tem aquela composição. Eu venho ouvindo isso assim, em algumas situações, em algumas consultorias, palestras que eu participo, de que o time de TI seu é caro. Gente, nós estamos olhando para produtos digitais, que por acaso usam tecnologia para alavancar esses produtos. Então é natural. Mas voltando aqui ao ponto, para não fugir aqui perder o fio da meada, eu quero ouvir de vocês, passando para o Borel, sobre essa questão da diferença entre hipótese e MVP, e já partindo sobre uma experimentação que produz escala. Na linha que a gente está discutindo sobre validar, MVP, e depois como isso gera um impacto e falar, agora eu tenho que colocar esse negócio a acelerar. Me veio à cabeça aqui o exemplo do Nubank. Poxa, vocês acham que o Nubank ele não poderia, já indo um pouco mais para essa linha de construção de produto, eles já poderiam estar credenciando, cadastrando os possíveis clientes? Poderia. Que seria um mecanismo de cadastro, né? Um formulário, se vai ser dentro do app ou não. Mas eu lembro lá no início que você era indicado para poder, depois sim, você fazer o seu cadastro e tal. Então, pode ser que na estratégia de construção do produto não faria sentido, de repente, já sair credenciando as pessoas. Eu não estava na construção lá, Zé, então não consigo afirmar, mas pelo movimento que eles colocaram, estrategicamente faria muito mais sentido, como estratégia de um MVP deles, ter um processo de indicação. Porque é bem provável que nos critérios de avaliação ali de sucesso deles, cara, como é que vai ser o nível de indicação, né? De pessoas que vão estar se credenciando, sendo indicadas para serem cadastradas. Então, eu acho que isso faz muito parte da estratégia da construção do produto e também talvez teria uma métrica ali de engajamento, né? Então, isso tudo é importante avaliar, que pode estar dentro dos critérios de validação ali, né? Eu acho que tem uma diferença, né, entre você criar uma estratégia para crescer, né, uma estratégia de growth e uma estratégia de validação. Porque, assim, aí a gente entra num aspecto um pouco mais conceitual. Mas tentando aterrissar um pouco, até antes de falar do que você... complementar um pouco do que você falou. Olhando para o exemplo lá do benefício, a hipótese foi feita com uma mensagem de WhatsApp com uma lista de opções e benefícios. Ela foi validada assim, as pessoas selecionavam hipóteses, selecionavam benefícios que de fato eram diferentes do que a empresa oferecia em termos de combinação. Depois, quando a gente criou uma interface que era bem parecida, assim, bem na linha do que seria publicado numa versão escalável, né? A
A gente fez um MVP, em geral o MVP não escala. E pra você, essa é a grande diferença entre uma hipótese e um MVP? Exatamente. Que a hipótese, você pode validar a hipótese com um MVP, ou você pode validar a hipótese com uma mensagem do WhatsApp, uma planilha Excel, um formulário. E aí o MVP ele já é uma coisa que ele simula a vida real, é uma simulação mesmo, do tipo, cara, você está selecionando os seus benefícios agora. Só vai poder mudar ano que vem, nessa linha. Resolve um problema, né? Precisa Resolve o seu problema. E aí você entende se aquilo muda a vida dele, se ele seleciona benefícios diferentes do que ele tem hoje, por exemplo. Estou dando esse exemplo, né? Mas aquilo ali está alimentando algo que não é escalável ainda. É algo que é possível implementar, ou seja, que alguém pode estar olhando aquela planilha e habilitando os benefícios do cara na mão, e que no futuro você vai transformar aquilo num software com toda uma dinâmica e uma engrenagem por trás que vai tornar aquele negócio escalável. Aí é a solução. Aí você sai do MVP para a solução, né? Em geral, MVPs não são escaláveis, eles são algo que você faz para pôr a sua dinâmica em movimento, transformar aquilo em algo que pareça real, ok? E eu acho que isso é diferente da estratégia de crescimento. Quando você está numa estratégia de crescimento, você já tem uma ideia de certa forma validada, com nível de market fit legal, ou seja, com uma aderência ao mercado legal. E aí você cria uma engrenagem de crescimento. Porque, assim, existe uma crença gigantesca de que... Uma crença não, é uma... Eu diria que quando você consegue juntar muita gente, né? Vou refrasear. Quando você consegue juntar muita gente, se você tem... É difícil pra caralho, né, Zé? Se você tem 60 milhões, 100 milhões de pessoas conectadas a algo seu, cara, você tem algo poderoso. Você tem algo poderoso. Por mais que não dê dinheiro, sabe a engrenagem da escala ainda não movimente a engrenagem da grana, do resultado, você já tem algo muito poderoso, tão poderoso que agora você precisa ajustar para que as duas coisas se encaixem e que, de fato, a engrenagem do crescimento movimente a engrenagem do resultado. Eu acho isso é a lógica de crescimento. O olhinho do Zé brilhou, hein? O olhinho do Zé brilhou ali. Tem uma diferença entre as duas coisas e é importante a gente situar para a gente também não colocar energia demais numa coisa em detrimento da outra, né? É só um comentário aqui. Manda aí, Renanzinho. Não, o Zé ele falou bastante coisa interessante, que é show de bola, o Zé é sensacional. Mas voltando só um pouquinho para trás... Quer dar um abraço arroba nele, aí. mano? Acho que eu posso dar um abraço aí, Zé? Não, mas só voltando um passo para trás, questão de hipótese ali, pra gente ir para um próximo passo de solução. Eu acho que a gente tem 3 pré-validações, que eu acho que aquilo que a gente discutiu no comecinho de multidisciplinaridade vai ajudar nessas 3 pré-requisitos, vamos dizer assim, entre aspas. A primeira delas, qual que é? Gera valor? O cliente, ele ama? A pessoa que vai utilizar aquilo lá ama? Esse, pra mim, é o principal. Segunda, que vai vir junto ali, né? É financeiramente viável fazer isso? Essa solução é financeiramente viável? E o terceiro, que é aquilo que a gente falou o time de tecnologia tá junto ou não tá? É o que vem para encaixar embaixo, que é tecnicamente viável a gente fazer essa solução? Ou essa hipótese e ir para frente? Então, acho que essas 3 lentes aí, né? Ela vem pra gente trazer a coisa meio que ideal e para filtrar um pouquinho mais para nossa solução. E eu acho que o time tecnológico, de tecnologia, tem que estar junto desde o começo. Para mim, isso é fato. Desde a concepção de tudo, do problema. Sem então, discussão. Eu acho que... Tecnologia é o instrumento... Principalmente produtos digitais, né? E a gente tem que tirar esse nome. Não é time de tecnologia, é time de produto. Aquele cara ali faz parte do time de produto, que, por sinal, por característica, ele é um desenvolvedor. Né? Manda aí, Renan. Continue. Não, acho que... Acabou? Foi isso. Então, olha só, eu quero envelopar aqui o tema sobre hipótese e validação da seguinte forma, ó. Quando a gente olha para tudo que a gente discutiu aqui, primeiro, uma hipótese, para ela ser validada, tem uma questão também sobre tempo. Se você também fica numa dessa de que, pô, tem um monte de hipótese que essa aqui é mágica, mas calma, vou aprofundar muito, vou discutir muito, vou criar uma solução que vai levar 3 meses, 4 meses. Ideia boa, ideia implementada. Ideia boa, ideia implementada. Aí tem um ponto nisso. A gente traz até exemplos. Você pega na época que nós estamos de pandemia. Imagina se a galera do Zoom falasse assim, ó, pô, eu tenho um roadmap, vou seguir esse roadmap aqui à risca. E a pandemia pegando e a galera usando
a Vera, a plataforma, precisando do bloqueia o som quando entra com muita gente, precisando da mãozinha levantada para falar, precisando de várias ferramentas que hoje a gente sente uma baita diferença nessas ações. Se eu seguisse um roadmap, talvez essas funcionalidades... Fala aí. Não fizesse sentido, mas fala aí, Zé. Apareceu, me desculpe, peraí que eu vou escalar. Isso. Aí imagina se você segue esse processo. Então, assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque se você, como gestor de um produto, ou até mesmo que está trabalhando no time de produtos, tem uma ideia e essa ideia ela não está implementada, cara, esquece, você perdeu o timing de resolver um problema de alguém. Se você está discutindo o seu produto como um projeto, com um lead time absurdo, esquece. Aí, ó, eu tô com o celular aqui na mão porque... O Rick mandou ali, até fazendo aqui, Ricardo Tavares, mandou uma... Renner Nosso não, tá? amuleto da sorte. Não é o Rick Renner. Mandou, o Rick mandou uma Martin também pérola aí? não, né? Mandou uma pérola? Não, mandou uma bem demais aqui, ó. Sobre a hipótese MVP, importante o time de validação disso. Não pecar no modelo de lançamento ideal. Já dizia Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, se você não sentiu vergonha da primeira versão do seu produto, você esperou tempo demais. Monstro. Caramba. Monstro. Pra não falar outra palavra, hein? Caramba. Vamos lá. Caramba. Perspectivas finais pra gente começar a cair em escala aqui. O que vocês querem contar mais aí sobre esse pedaço aqui, sobre validar e pôr pra rodar? A gente falou aqui de também um pouco de metodologia, né? Tem uma forma de fazer isso, mas a gente deixou claro também que não tem uma bala de prata, né? Não, bala de Essa prata palavra não é bonita, né? Tem um ponto também muito interessante que conecta um pouco o time de tecnologia. Desculpa, Borão. Que nada, cara. É que em algumas situações faz sentido a gente rodar um negócio que a gente escuta muito falar no mercado aí, que são as famosas provas de conceito, né? Dependendo daquilo que você... Eita, bati aqui no microfone, gente. Emocionou. Dependendo do que você está pensando como solução, e pode ser que você analise e você veja que tem algum risco tecnológico, às vezes faz sentido você rodar uma famosa POC, né? POC, que é a prova de conceito. Né? Não se lembra Em inglês, inglês, você lembra? como que é? Não, eu não vou falar, porque vai rolar o trava-língua. Sacanagem, velho. Mas a prova de conceito, ela ajuda a gente a antecipar possivelmente um problema que a gente pode ter um pouquinho lá na frente, e isso pode ajudar bastante o time na hora de pensar na solução. Né? Então, é uma ferramenta de tecnologia, né, no final das contas. Essa é digamos, a forma como o time de engenharia consegue, de algum jeito, antever o que vai acontecer e preparar a solução, preparar o foundation do negócio para crescer. Isso, e é fundamental, né? Eu acho que, como a gente mesmo está falando aqui, né? Não tem uma bala de prata. Acho que tem situações, à medida que você vai validando suas hipóteses, você vai começando a ter mais certeza sobre o que você tem na mão, e à medida que você tem mais certeza, você tem mais escala, você tem mais gente, você tem mais necessidade de responder com capacidade, né? É o Zoom, né? O Zoom, tá bem, tava na pandemia, mas não é sorte, né, cara? É preparação também. Os caras eles conseguiram segurar, né? E aí conseguiram segurar e conseguiram se movimentar para implementar soluções que resolveram o problema de forma muito rápida. Mas isso não aconteceria se provavelmente eles não tivessem algum framework ou algo que os capacitasse a evoluir mais rápido. Inclusive, assim, não é comum uma startup, antecipando até a próxima fase da discussão, num processo de escala, ela ter esse momento de ruptura, né? Você tem um monolito, né? E você precisa escalar e ele não é flexível o suficiente porque você precisa agora de experimento dali para frente porque tem muita gente pendurada no que você está fazendo, né? Enfim, mas, Renan, continue aí, porque senão eu tô antecipando. Tô andando rápido demais com o enredo. Ansioso. Eu sou assim. Vai queimar a largada, Eu mas sou tá tudo assim. bem, Zé. Eu acho que no fim de tudo que a gente tá falando, eu vou até recapitular pro primeiro episódio que a gente falou bastante, né? A gente tá mitigando riscos aqui, né? A gente tá gerando hipóteses e testando rápido e barato e pra ver se gera valor e aprendizado. Então é aquela coisa que a gente falou, MVP, ou pode ser o próprio formulário, ou pode ser até mesmo um protótipo, onde a gente vai gerar uma tela ali, né, no próprio Figma, para quem não conhece a ferramenta, aconselho muito. Você gera lá e você vai até os seus... Patrocínio. Mais Patrocínio. Não, mas Arroba Figma. Mas no fundo, é testar rápido pra gente evitar gastar dinheiro no futuro e também a gente não fazer... igual um amigo meu que fala muito sobre essa frase, inclusive tá do meu lado aqui,
Não é você fazer a solução da NASA, que vai demorar X tempos, que vai custar X milhões de dólares, pra você pôr em produção. Não, você coloca rápido, barato, eficaz e testa. Aprende. Esse seu amigo aí não é o cara que evolui. ganhou o hackathon da NASA com o time dele, não? Exatamente. É isso. esse? Exato. Ah, Rafael Mazara. Começa com R e termina com Demos Rafael. sorte. Começa O com o time Rafael e termina ganhou com o o hackathon da Mazara. NASA. Que legal. Foi sorte, Parabéns. né? Foi sorte. Eu tava Nunca aqui, o foi menino tava sorte, comigo sempre. sempre. Menino de sorte, menino de sorte. Depois... As Por isso ele tias da gosta família da falando, NASA. o Rafa tem muita sorte na vida. Tem, graças a Eu vou Deus. ter muita sorte. Graças a Deus, muita sorte. Pra quem Não tá se lá no meu prepara, não. LinkedIn, tem lá Não se prepara, não. os dois times, tá? Que nós temos o Smoke Jumpers, nós fomos campeões em 2020. Em 2021, NASA World Champs, eu tô brincando. não lembra nem o nome do outro produto, né? Não lembro. Jabá lembro. puro agora, hein? Olha Jabá lá, puro. não lembra, Você também não não lembra. lembra, Ganhamos 2 anos seguidos, o cara não lembra nem. Também não lembro. Aí ele mete Só essa aqui, faltam ó. pra contratar, manda mensagem. É tanto título que a gente não lembra. É Junk o nome do produto, tá vendo? Eu lembro, Junk de lixo. Isso, junk de lista, exatamente. Vamos lá, só pra passar pro próximo tema, e eu vou emendar fazendo um jabá. O pessoal fala que eu tenho ações sobre essa empresa, eu tenho um capital ali investido. Mas não é. Mas por que eu tô falando dessa empresa? Por que eu vou falar dessa empresa? Porque ela se conecta com isso que a gente tá falando. E o Renan é admirador dela. Miro.com. Ih, Cara, aí, os caras lançam... Jabá. Tem um amigo nosso chamado Arroba. Miro também. Arroba. Não Miro pode, Leite. não pode Procura lá, mandar procura arroba lá. Miro. Não, nosso amigo Miro, não. Nosso Procura Miro. lá. Alcemiro. Por isso que eu falei Miro. Alcemiro que criou o Miro. Por isso que eu falei Miro.com. Por quê? Cara, os caras, na pandemia, que começou a ter bastante uso sobre dinâmicas colaborativas aí da ferramenta, Atualização em cima de atualização, né? semanalmente os caras implementam uma feature. Então, assim, se você tá esperando 2 meses para colocar uma release em produção, 1 mês, cara, esquece. Assim, testou, ativou valor, põe para rodar. Os caras lançaram essa semana, fantástica a funcionalidade, Conta aí, conta. clusterização de ideias. Se Automático. você falou assim, ó, carro, eu escrevi carro aqui no meu post-it também, ó, junta. Você escreveu Mustang, eu escrevi Ferrari. Sensacional. Cara, eu vou te falar, isso vai me ajudar. Vai economizar um tempo da minha vida. Às vezes numa sala com 40 pessoas tendo que Posso te clusterizar. falar, no processo de ideação é a parte mais É chata, muito na minha complicado. opinião, É cara. É muito complicado. Você juntar a ideia. Todo mundo que mencionou lá, Vai E ter a que cabeça carro, ferve. que mencionou algum elemento que tem conexão, você tem que ficar juntando aquilo. E aí, Cara, vai é pro- uma é dor assim, real, né? É sobre isso que a gente tá falando. É uma dor real de quem, por exemplo, faz facilitação, depois fica pedindo ajuda, né? Ou tem outros facilitadores ali. Gente, agora nós vamos clusterizar as coisas. Ô, gente, se quiser ajudar, pode ajudar. Não, em geral, o pessoal, a gente anuncia. Pô, agora é a hora do coffee break. Não, aí nós estamos aqui discutindo... Hora do almoço, né? Hora do almoço, o pessoal vai almoçar. E a gente Aí eu tô discutindo sobre clusterizando ideia. Aí eu tô discutindo sobre um novo componente do celular, aí vem alguém e escreve assim, rádio. Aí eu, gente, alguém tem um post-it aqui que tá escrito O rádio. que eu faço? Alguém tem rádio? Alguém tem Aí rádio? eu, não, fui eu. Aí ela coloquei explica. O que quer dizer com rádio? Aí explica Aí, pra gente. 50 minutos de explicação. Pessoal, Sempre ficam uns 3 ou 4 soltos, né? Que você não consegue associar nada. Aí- Ou não entendi a letra. Gente, não entendi. Aí os facilitadores falam assim, não, toda ideia ela é bem-vinda. Pode não servir pra esse produto, mas serve pra outro. Coloca ela ali no cantinho, nós nunca descartamos. Acabou ali a dinâmica. Sacanagem. Não, vai. Não, jamais, Isso não, jamais. você Vai pro faz isso, documento. não. Você faz isso, Zé? Faço não. O Rafa faz Vai isso. pro documento. Eu não faço. Eu não. Não, vai sim. Facilitador Vai tudo- premium aqui. Vai tudo ser digitalizado, vai ficar lá bonitinho. E as ideias que não Eu tiveram convergência, elas vão ficar ali como não convergentes. Vou colocar Uma um garagenzinha dia eu vou de ideias. utilizar ela, Um ou dia seja, pode ser que nunca. ela Vou colocar no meu LinkedIn, facilitador premium. facilitador premium, mudando o mindset. Mas vamos lá, pra gente não fugir aqui a nossa pauta, último tema aqui da noite é a gente falar sobre escala. Falamos sobre todo o fluxo aqui, desde o processo de construção das ideias, validação de hipótese, MVP. E aí? Tô aqui agora com minha ideia, validei, quero escalar. Conta aí, começa aqui, Renan. Conta aí agora um pouco sobre sua visão sobre escala de produto. Cara, pra mim isso tem que vir pensando desde o começo. Você tem que pensar que é uma coisa escalável que você consegue, junto com o time tecnológico já desde o começo,
já começa a pensar nisso e falar, isso faz sentido e isso é possível fazer. Isso pra mim é o primordial. Mas depois disso a gente validou, gerou valor e aí a gente começa a trazer um time mais pra compor aquela ideia e pra começar a evoluir aquele começo de produto digital. Que eu acho que é o que a gente tá falando aqui, que é exatamente isso. A gente viu que gerou valor, no fundo a gente quer gerar valor, né? Esse é o primórdio. A gente mitigou riscos pra ver se aquilo não ia gerar tanto custo pra gente aprender e pra gente gerar valor. E aí sim a gente validou aquilo, a gente começa a pensar em trazer pessoas pra conectar, pra evoluir aquilo. E trazer escala, né? Sempre junto com tecnologia pra alavancar, pra que não precise de um custo tão alto, né? Eu não sei quem é o autor, mas, como dizem, treino é treino, jogo é jogo. E, no fim das contas, a gente gera hipótese, valida, seleciona as melhores, as que têm maior impacto, a gente transforma em MVP, mas é na hora de pôr na rua é que o negócio dá movimento. É na hora de botar na rua que você vê quantas pessoas você junta em torno da sua ideia. No fim é isso, né? No fim, é essa a relação, né? Quando você fala do Nubank, você fala de startups hoje que no mercado de fintech são gigantescas, que não dão resultado, mas reúnem uma quantidade gigantesca de pessoas em torno das suas ideias, do seu conceito de negócio, da facilidade que elas trazem para o dia a dia, da conveniência, do conceito em si, né? Então, para mim, no fim das contas, a escala, ela está relacionada, primeiro, a atrair, a atração, a forma como você impacta teu público, a forma como esse público engaja no que você tem para entregar para ele, a forma como ele se apaixona pelo que você tem para entregar. E aí tem N técnicas relacionadas, segmentação do seu público, é o tipo de marketing de atração que você vai criar, você vai comprar um termo no Google, se você vai criar algum impacto em alguma rede social qualquer. Mas no fim das contas é como você impacta esse público, né? Você tem marcas você vê startups que anunciam na televisão, por exemplo, que é um meio super tradicional para uma marca, para um nativo digital eventualmente se propagar, mas ele está buscando o que ali? A massa. A massa. E está buscando algo tradicional, algo que traga confiança. Porque no fim é sobre isso. É sobre trazer pessoas sobre todos os aspectos. É sobre juntar pessoas em torno da sua ideia. Pessoas que estão dispostas a evoluí-la, pessoas que estão dispostas a consumi-la, pessoas que estão dispostas a investir nela, inclusive. E aí é que eu falo da engrenagem da história, né? É a engrenagem do crescimento que movimenta esse negócio, gente. É sobre juntar pessoas. E é sobre isso. Me permite conectar um pouco o que a gente falou no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo também um pouco. Tem uma estratégia envolvida nisso aí. Porque quando a gente fez o estudo lá de possivelmente públicos alvos, a gente começa a ter essa percepção, né? De fato. Aí eu me lembro aqui o exemplo do Nubank. Que a gente falou um pouquinho aqui. Cara, qual o público que eles estavam olhando? Eles estavam olhando as pessoas que estavam insatisfeitas em pagar tarifas muito altas. Eles estavam olhando para esse público que não gosta de ir para o banco, que detesta pagar tarifa alta, que já tiveram problemas com os bancos tradicionais. Então você percebe um recorte muito claro e que eles direcionaram para onde eles iam colocar energia dentro das soluções que eles foram construindo. Então é muito importante não desplugar esse processo de escala com a estratégia que você está montando para lançamento de um produto, para aquilo que você está pensando. Sem dúvida. Mas tem um aspecto importante nessa história que cara, a estratégia eu não conheço exatamente a estratégia do Nubank para produzir o impacto inicial, tá? Mas aí, elucubrando sobre isso, assim, à luz do que o Borel está dizendo, no fim das contas, cara, você não pode deixar de mirar no público que você está... Você está mirando naquele cara. Não está solto, Zé. Se ele não está solto. Se ele não engaja
se ele não se reúne em torno da sua ideia, não deu certo, cara. Não deu certo. Você pode ter validado 200 milhões de vezes, ter trabalhado 1 ano nisso, mas não deu certo. É por isso que o modelo tradicional é tão falido. Porque, no fim das contas, você pode ter tido uma ideia de 5 anos, super bem desenhada, com um modelo arquitetural que você tem um baita orgulho de ter feito. Não é isso? Com um desenho escalável, bonito, que você consegue ter Última tecnologia. a última tecnologia possível. COBOL. Caraca, deve ter muita gente ofendida aí. Aí, Renan Cap, ó. Pede Renan desculpa, Cap, anotem pede aí. desculpa. Anotem aí. Arroba É uma Nasser. brincadeira. Bom, se as pessoas não se reúnem em torno da sua ideia, ou seja, se você não consegue engajar, então naquela hora ali, imagina, no Nubank no tempo zero, mira no público desbancarizado, como você disse, no público que eventualmente está insatisfeito com o mercado bancário, com o modelo bancário tradicional, mas se ele não tem a linguagem adequada, se a versão primária dele, a versão original dele não conversa com esse público, Com a persona. não apaixona. Se as pessoas não apaixonam, é uma nuvem, gente. É uma nuvem. Hoje as pessoas se movimentam como nuvens. Né? Você tem. Se o cara fala mal, vem outras várias, centenas de pessoas com ele. Se o cara fala bem, vão centenas de pessoas juntos. E essa é uma dinâmica de escala. E hoje os modelos de growth eles usam muito isso, né? Você usar um influencer, você usar uma rede social que tenha alto impacto, você usar modelos que geram movimento. Movimento. Ser visto. Trazendo... eu concordo com todas essas nuances e vou trazer uma outra perspectiva sobre escala. Porque para mim, quando você tem um MVP e a partir do MVP você fala assim, agora eu quero escalar. Aí, pô, eu preciso escalar esse produto. Primeiro ponto, para eu escalar, se hoje eu tenho 3 operadores, tenho 3 pessoas ali ajudando a fazer com que aquele processo do MVP funcione, que atende 1000 pessoas. Se eu crescer para 1 milhão de pessoas e tiver que crescer linearmente a minha conta, eu já tenho um problema aí. Então tem um ponto sobre a escala do produto. Primeiro esse ponto aqui. Que tem que ser uma escala que não acompanhe só a linearidade da sua despesa administrativa, ali, da sua operação como um todo. Então a escala, hoje quando a gente usa tecnologia, tem que estar muito preocupada com isso. Outro ponto a partir do momento que você juntou uma capacidade grande de pessoas para o seu produto, isso é mágico, ela tem uma questão de que nem sempre ela vai estar gerando receita no primeiro momento. Porém, tem um fator importante que se muita pessoa está consumindo o seu produto, mesmo que não gere lucro, consequentemente tem ali algo que está gerando valor. Só que, por que as empresas continuam investindo em cima desses produtos, dessas empresas, que mesmo que escalando, ainda assim não gera receita, por que elas continuam ali gastando esse investimento? É porque, de fato, um fator, ela muda o jogo. Então, você pega qualquer empresa aí que tem escala em plataforma, que a sua operação, ela depende muito menos de pessoas e muito mais de tecnologia, que isso já é uma escala porque a tecnologia ficou mais barata, infra, tudo que você gasta, ela ficou mais barata, já tem um ponto importante. Você conectou pessoas. Quando você tem ali algo que pega esses dados, estas informações, e por isso que nem sempre você tem produtos que te monetizam porque você é o produto. Porque juntando esses dados aqui, eu falo assim, cara, com essas informações aqui, eu peguei um comportamento, posso ofertar qualquer outra coisa. Então, por isso que existem empresas que estão aqui recebendo aportes bilionários e que nem sempre estão gerando receitas, estão escalando o seu negócio, estão usando tecnologia, mas porque lá na frente vai gerar um impacto. Então, quero ouvir de você, Renan. Não, e 1 milhão de pessoas pagando R$1 é uma coisa. Agora, 1000 pessoas pagando R$10 é outra. Eu acho que é isso que você falou Não de... consegui calcular, mas... Sacanagem. Não, mas é isso que você falou. É muita gente. Se você muda um fatorzinho ali de R$1, Isso. você já dá aquele chaveamento enorme, né? Por isso que se paga muito por crescimento. É uma engrenagem, né? Uma engrenagem é crescimento,
ou seja, atrair pessoas em torno da sua ideia, outra engrenagem é resultado. Nem sempre uma encosta na outra. Mas se a engrenagem do crescimento ela tá te gerando muito volume, cara, é como você disse, um movimento pode encaixar melhor as duas e fazer com que essa aqui, que é poderosa, gire a engrenagem do resultado muito mais rápido. Porque é muito mais difícil engajar as pessoas do que resolver a tecnologia. Por isso que a gente passou 3 episódios discutindo solução, desenho, a persona, quem impacta, porque a gente precisa, no fim das contas, atrair gente, impactar a pessoa certa. A solução, ela, não vou dizer que o desenvolvimento é algo que é desprezível, que o trabalho de software é desprezível, não é sobre isso. Mas, cara, solução, software se resolve. Agora, quando você tem um volume gigante, é claro que você não vai queimar a sua base, é claro que tem que ter um trabalho que tenha um foundation. Não estou dizendo para fazer loucura, mas, cara, a engrenagem do crescimento é que impulsiona esse negócio. Quando o seu negócio ganha volume e ele tem movimento, é natural que um ajuste ou outro te gere um resultado muito rápido. E aí é aquela coisa, né? É essa coisa do ajuste. Você tem lá o exemplo do Nubank, cresceu pra caramba em termos de adesão, resultado negativo. Tem outras startups, outras fintechs que cresceram pra caramba, resultado negativo. Em um dado momento, o ajuste de monetização acontece e com um volume gigante, um pequeno ajuste gera um enorme resultado. Deixa eu cortar vocês. Vamos lá. Eu quero já passando pro Renan aqui. Primeiro, juntar tudo isso que a gente está discutindo aqui para que você traga o seu discurso final sobre o nosso tópico aqui. Então traz a sua visão já, colocando o seu ponto de vista nesse tema que o Zé está trazendo e faz o fechamento aqui. Eu vou passar pro Borel, pro Zé e eu fecho aqui também pra gente encerrar. Que capítulo, hein, gente? Puta que pariu. Manda aí. Boa. Não, eu acho legal essa visão, né, que a gente tá trazendo aqui agora, de falar sobre escala, sobre não gerar valor ainda, mas eu acho que tem 2 nuances aí, né, no meio, né? A primeira é que a gente tá falando agora de startups, de empreendedorismo, que é aquela que a gente falou no episódio passado, né? O cara pensa global, galáxia, mas ele começa a fatiar, né? A planeta Terra, continentes, país e vilarejos. Ele começa pequeno e pensa grande, né? O Uber no Brasil começou na Zona Sul, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, eu acho. Exato. E num pedaço aqui de São Paulo. Exato. Num Então, pedaço aqui de São Paulo. É isso que é legal, essa mentalidade, Se eu não né? me engano. Se a gente for para outra nuance da empresa um pouco maior, da empresa que é um pouco mais consolidada no mercado maior, ela tem que ter um chaveamento, né? Hoje em dia, para ela tá muito mais propensa a querer resultado financeiro, digo. Não resultado de valor, mas resultado financeiro que se pague a operação. Então, eu acho que é um pouquinho mais de cultura. Esse que a gente está discutindo aqui, né? É um pouco de cultura, né? Então, o empreendedorismo já de tecnologia, de startup, já vem com isso enraizado. Eu acho que isso que a gente está discutindo aqui, a gente tem que ter um pouco mais de querer cutucar um pouco, jogar pimenta nessa discussão, porque é um pouco que a gente precisa evoluir nesse cenário de grandes corporações. Mas já trazendo o ponto de vista final aqui, bem rapidamente, eu acho que foi do caramba, foi muito legal mesmo, para não falar outra palavra, porque a gente falou desde o nível estratégico. Caralho? Não pode É o falar. cara... É do caralho. Tudo bem? Com Eu participei de uma licença, aula com semana licença. passada. Engole aí nessa cervejinha aí que você vai falar direitinho. Eu participei de uma aula semana passada que a menina falou Duca. Nossa, essa aula foi Eu Duca. falo Duca. Foi Duca? Eu falo, Não conhecia ainda, não. Na quebrada não tem isso, não. Do caralho virou Duca, gente. Só Do pra caralho. Que é paulista, ele é carioca. Caralho é normal pra você, né? Caralho, porra, é ponto e vírgula. Caralho, porra, é ponto e vírgula. Manda aí, vamos lá. Então, bem rapidamente, eu acho que a gente veio do nível estratégico ao operacional mesmo. A gente falou de dinâmica, falamos de como criar hipóteses e também a questão estratégica de a gente olhar para o norte da empresa, né? Eu acho que isso foi do caramba mesmo, foi do caralho. E eu acho que, o próximo episódio que a gente vai falar vai vir muito mais coisas complementares e muito mais legal sobre experiência, sobre como metrificar o valor gerado e etc, né? Se ligou que ele também não prestou atenção, porque ele não só eu não. O famoso somebody love, né? Fala aí, Borel, dá sua perspectiva aí sobre o capítulo e seu fechamento aí sobre o tema. Quero trazer o destaque aqui para a colaboração, né? Questões relacionadas à multidisciplinaridade. E um ponto bastante importante, aí eu quero passar minha palavra para o Zé. O maior ativo de qualquer negócio é o cliente.
né? Então, muitas vezes, antes de a gente pensar na discussão ou achar a forma que a gente vai ganhar dinheiro, que o negócio vai monetizar, a gente precisa valorizar o maior ativo de qualquer negócio, que é o cliente. Na perspectiva da startup, é de conseguir lá os leads, conseguir estabelecer uma relação de contato com quem possivelmente vai comprar o produto, né? Na grande corporação, normalmente já tem uma grande carteira de cliente, né, que utiliza a solução. A gente quer vender também, tá? Né? A gente quer vender. Mas, cara, o maior ativo de qualquer negócio é o cliente. Então, isso é importante. Através deles, a gente vai achar depois, como o Zé falou, criar algum tipo de movimento para achar qual a melhor forma que a gente vai monetizar, que a gente vai vender. Né? Eu queria fechar com esse comentário. Tô feliz pra caramba, cara. A gente falou, papo, a gente hein? aqui, cara, Foi lindo, foi lindo. muito Dê uma gostoso. ideia. Fala aí, Zé. Não, a cachaça liberou a cabeça aqui. Deixa eu explicar. O negócio então é chegar 4 horas antes, é isso? É isso Entendi. aí, gente. É isso aí. Beleza. Mas concordo com o Borel. Eu acho que é sobre cliente, né? Mas a parada maior tá relacionada a pessoas. No fim, é uma grande conexão de quem produz, né? De quem tem a ideia, de quem se apaixona pela ideia, de quem compra a ideia, de quem financia a ideia. É essa combinação que faz a coisa fluir, né? Parece óbvio, mas é uma engrenagem que é uma dinâmica difícil de entender no dia a dia, né? E o que a gente falou está muito relacionado a isso, né? Que é olhar para a estratégia, conectar a estratégia com um conjunto de drivers que alimentam essa estratégia, transformar isso em hipóteses, colocar isso na mão de quem vai usar e, no fim, tangibilizar esse negócio na forma de um MVP e depois transformar numa solução. E essa solução precisa ser apaixonante. Apaixonante para quem produz, quem está desenvolvendo, o time de desenvolvimento, esse time multidisciplinar que está produzindo esse negócio. Ó, o trava-língua, hein? Né? Que a cerveja nessa hora tá foda. É o time multidisciplinar que tá em torno desse negócio e o cliente. Então, assim, eu sempre digo que, no fim das contas, assim, até como quem já teve a experiência de M&As, de compras de empresas, cara, você compra cliente, você compra carteira, você compra pessoas. Pessoas em perspectivas diferentes. Perspectiva de quem compra, perspectiva de quem faz, perspectiva de quem financia. Então, no fim das contas, se você não souber equilibrar isso, não fornece. funciona. Não funciona. E você vê, pode olhar os cases de sucesso, todos eles souberam equilibrar bem isso. Gerenciar risco, como o Renan vive falando. Gerenciar risco de colocar na rua logo. Gerenciar o risco de eventualmente ter impacto na escala. Gerenciar o risco de crescimento. Gerenciar o risco de eventualmente não gerar resultado no primeiro momento. Mas, cara, se você apaixona as pessoas, vai funcionar. O meu fechamento sobre esse capítulo aqui, falando sobre a questão da solução especificamente, talvez figurinha carimbada aqui, mas tem uma pegada sobre a empatia aqui, ao meu ver. Desde o começo a gente está falando sobre isso, mas se você está produzindo ali na colaboração da ideação e não tem empatia sobre a ideia do seu colega do lado e sem crachar, você não está conseguindo fazer aquilo acontecer. Quando você vai para validar a hipótese, você não tem empatia para entender o comportamento do seu cliente, você acha, mas o cara usou, mas ao mesmo tempo ele usou, só que não é assim que ele tinha que usar. Você não está tendo empatia sobre como a forma que o cara está validando a sua hipótese. É um ponto importante também. E quando você vai para a escala, que você está entendendo ali o comportamento daquele público em massa, usando aquilo, um pouco do que o Zé falou aqui. Cara, tem que ser algo apaixonante, porque para escalar isso, tem que de fato gerar um impacto absurdo. Quer falar, Borel, para fechar aqui? Eu me lembrei aqui de uma série. Pode indicar? A gente não tá ganhando nada por isso. Arroba quem? Mais um aí. Uma hora sai o patrocínio. Tem uma série. Não, ela tem um viés também de comédia, mas também desse dia a dia de construção de produtos, que é uma série chamada Silicon Valley.
Não sei se vocês já assistiram daí. Já. Boa. A gente é nerd. Tem o cara de bobo, né? Cara, vale ali. Ela cara tem e eu um tom de sou bobo. comédia também, mas ela mostra muito o dia a dia de validação, né? E eu gosto, né? Não sei, espero que vocês gostem, mas tem mostra um pouco dessa dia a dia de quem está construindo um produto, um serviço e tal. E numa abordagem muito lá de Silicon Valley, né? Mas é só uma indicação, eu acho que seria bem legal. Bom, para fechar, gente, eu queria agradecer aqui o pessoal da Voz e Conteúdo, que, na boa, embalando tudo que a gente conversou aqui, os caras miraram num público que não tem acesso, eventualmente, para dividir suas ideias. Um time que, de repente, não conseguiria aterrissar numa Globo, numa Record, numa grande mídia, mas que está aqui no Na estúdio. internet, no estúdio. No estúdio de altíssima qualidade. Gente, O nosso olha aí. amigo Abel aqui. Mito. Falou junto. Mito. Carioca é foda, né? Dando aquele suporte O pra nós. repertório é pequeno, né? Aí é mito, maneiro. É isso aí. Dando aquele suporte pra nós, mas sem brincadeira, gente. Miraram. Olha, eu sou a persona ideal. Cerveja. Cerveja, um brinde. Cerveja. Como que é o grito de Num guerra? bar. Arru, Essa Num arru. bar. arru. Num bar. Tinha café. Com 31 bicos de chopp, não é isso, Abel? 37. 37 bicos de chopp. Cara, um ambiente acolhedor, com um time como o Abel aqui, que é campeão, que te deixa à vontade. caramba. Se você tem vontade de colocar a tua ideia para outros ouvirem, se você tem vontade de divulgar, de apresentar, de se colocar, cara, esse é o lugar. Acesso. E tem um time aqui para te dar suporte, para te contar como é a primeira experiência, para te dar aquele primeiro empurrão, às vezes até acolhedor, no final do primeiro episódio, de, puta, não foi ruim, foi legal. Saiu, né? Saiu e tudo aquele mais. falso elogio, né? Mas mesmo o falso elogio é um empurrão. Tô brincando, Pra pelo amor de Deus. quem mais se agradece e suas redes sociais aí, Zé? Pô, cara, meu nome é Zé Roberto, eu tô no José.RobertoJ no link no Instagram e no LinkedIn, José Roberto Oliveira. Pra quem quiser me encontrar, tô lá, só manda mensagem. Boa. Agradecimentos finais aí, Borel. Mais do que falar de produtos digitais, tá na mesa com grandes amigos aqui. E cada encontro a gente aprende um pouco um com o outro, né? Isso para mim não tem preço. Nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, o Wellington.Borel. Arrasta pra cima! Show de bola. Manda aí, Muito Renan. obrigado, pessoal. Obrigado aqui, meus colegas de trabalho aqui junto de mais uma mesa aqui de muita troca, de muita energia. E Energia, espero gente. que eu tenha Energia. contribuído com o feedback. Espero que eu tenha recebido o feedback com consciência, que eu comecei a olhar mais pra câmera aqui, né? A pessoa falou que tava Eu vi olhando. que você tava olhando. Você aceita bem, Tô Renan? tentando, É né? porque você é Espero- bonitão, Renan. Hoje eu não olhei pra Você câmera, olhando. vou até olhar agora. Você olhando. Gostoso. Obrigado, Rick. Obrigado aí, Abel. Um abraço aí. Vamos que vamos. Antes de Ah, eu fazer... não falei minhas redes, né? Fala aí, Renan fala. @, Renan Cap no Instagram e Renan Cap no LinkedIn. E no OnlyFans? Dá dinheiro, mas dá intimidade, pessoal. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Antes de fazer os meus agradecimentos, eu quero só trazer o ponto pro próximo episódio, que nós falaremos sobre como medir o sucesso do seu produto, porque não se gerencia o que não se mede. Então nós falaremos sobre experiência do cliente, então métricas como NPS, CSAT, Churn, métricas de produto, KPIs, OKRs, CAC, LTV. Então o próximo capítulo traz aí a cereja de tudo isso que a gente está discutindo. Falamos sobre problema, falamos sobre solução, trouxemos aqui agora novas formas de discutir produto e tudo isso precisa ser medido. Então a gente vai discutir muito sobre isso no próximo capítulo. Aproveitando aqui para agradecer... episódio. No próximo episódio. Aproveitando aqui então para agradecer e fazer o fechamento final, fazer uns agradecimentos diferentes hoje. Primeiro, os agradecimentos tradicionais aqui ao nosso parceiro Rick. Meu parceiro de vida tá sempre aqui Cada com um a alô, gente. dá um alô aqui pra sorte. galera. Nosso amuleto. Tá sempre presente. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Salve, obrigado, valeu, gente. Representa sempre aí, Rick, sem palavra, pela sua
participação. Minha esposa e meus filhos, né? Que, como o Zé sempre fala, deu a oportunidade de eu estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês. E um agradecimento inusitado. Peniel e o Cleiton, cabeleireiro aqui, ó, que falou, não, amanhã você vai gravar, vem aqui, vem dar um tapa no cabelo. Aí, Cleiton. Lamentável. Cleiton, Peniel cabeleireiro. Arroba. Lá no Paraisópolis, os caras são... É na régua. Arroba o quê? Arroba o quê? Arroba Peniel cabeleireiro. Pode mandar ver. Cabeleireiros aí, ó. E o Eu vou Abel lá não? também, ó. Vou dar um tapa. Então. Vou lá dar um Não, tapa. o Cleiton tá lá cortando aqui sempre meu cabelo, o Aldo corta o cabelo do meu filho, Coisa linda, Zé. Coisa Com esse linda. seu cabelo Paga aí, ó, os desconto, caras hein, dão um Zé? jeito, Zé. Os caras dão um jeito, confia. Eles vão pintar teu cabelo também? Ah, amanhã eu vou lá, hein, Cleiton, amanhã resolve. Ô, Zé, tá dando desconto aqui, ó. cara. Desconto. Um abraço, Jabá, gente. mano, jabá. Vou agradecer, bom demais vou aqui, agradecer o João do Açougue, vou agradecer o Pra- João Fernando da Padaria. Mas eu tinha que mandar, eu prometi pro Cleiton. Eu falei, não, Cleiton, você vai dar um talento aqui, amanhã eu vou dar o papo lá e agradecer. E agradecer aqui o Abel, parceiro Ele nosso aí. acreditou. Obrigado, Abel. Sem palavras. Valeu, Abel. Mito. Fechou. Valeu. Até mais, gente. Forte abraço, gente!